tá começando agora o nosso aquecimento. É isso aí, o aquecimento do Pé na Linha, em que a gente fala do que rolou até o final de semana, após a gravação do nosso programa inicial. E na sequência a gente fala do que vai rolar na nossa semana ao longo dos nossos programas e das nossas gravações. Beleza? Hoje está devagar, hoje acho que eu vou ter que tirar o Luiz do Baiano. Baiano, aquece aí, Baiano. O pique, o pique. Dá o pique do aquecimento. O pique. Pegou ele, o brabo, DJ Prenem PZS. Segura o rolo compressor, o todo vapor, vai garota popozuda, mexe, mexe, meu amor. E aí, João Vitor, hoje somos só nós dois, né? Tocando bola aqui, tabelando em relação ao que aconteceu no resto de rodada do Campeonato Brasileiro e também falando, né, sobre o futebol europeu. Vamos começar hoje falando sobre o futebol europeu? Rapaz, aconteceu muita coisa, né? A gente teve Real Madrid, teve Arsenal, teve City, teve Bayer Leverkusen. Rapaz, foi muito bacana. Vamos lá, meu querido, me dê as impressões aí que você teve sobre o nosso futebol europeu neste fim de semana. Hoje nós tivemos um jogo muito equilibrado até, entre Manchester United e Arsenal. O Arsenal venceu, reassumiu a liderança do campeonato inglês, porém Manchester City tem um jogo a menos, né? Só que esse jogo a menos é contra o Tottenham, o maior rival do Arsenal, inclusive. E esse jogo pode definir até o título, porque o Arsenal obviamente vai ter que secar o City, vai ter que torcer para o seu maior rival, para que a equipe do Tottenham vença, ou pelo menos empate, porque aí empatando as duas equipes ficarão com a mesma quantidade de pontos, e aí na última rodada vai ser, né, cada um fazer sua parte. Mas nesse momento o título está mais próximo do City por essa questão, né? Só que tem um jogo contra o Tottenham, e para quem não sabe, Arsenal e Tottenham são a maior rivalidade, formam a maior rivalidade de Londres, rivalidade histórica, né? E apesar do Tottenham ser uma equipe que não tem tradição de títulos recentemente, nem o Aston também, mas eles têm uma rivalidade histórica já, né? Exatamente, né? E o City, como você bem disse, fez sua parte, ganhou de 4-0 do Fulham e aí jogou muita pressão para cima do Arsenal, né? Bom, a gente fecha aqui com o campeonato inglês e vamos falar aqui do futebol alemão. Rapaz, e o Bayer Leverkusen, hein? A última vez que o Bayer Leverkusen tinha perdido foi há pouco mais de 350 dias atrás para esse Bochum aí, né? Acho que é assim que se pronuncia, Bochum. E ele meteu hoje 5-0, meu amigo. O que você tem a dizer aí sobre esse time do Leverkusen? Fazendo história, né? Gosto de ver esse time jogar, viu? Muito legal ver esse time jogar. Mais um resultado expressivo e fazendo gol nos acréscimos de novo, né? Gosto de fazer até quando estão goleando. Impressionante. Claro que por ser o Leverkusen que ninguém estava esperando isso no começo da temporada, talvez não tenha chegado assim, chamado tanta atenção. Tá chamando agora, né? Na reta final, porque tá batendo recordes, inclusive com a vitória de hoje. O time chega a 50 partidas invicto. Essa é a maior invencibilidade da história do futebol europeu. E eles ainda podem terminar com uma tríplice coroa. E além da tríplice coroa, eles podem terminar também com uma invencibilidade da temporada. Não é só Sem no campeonato perder. alemão, é na temporada. Então, realmente, nós estamos diante de uma coisa absurda que nem Real Madrid, nem Barcelona de Guardiola, que foi nos últimos anos aí o time que mais assombrou o mundo, nem essa equipe conseguiu. Então, temos realmente que aproveitar, porque nós estamos presenciando algo para a história do futebol mundial. Claro que, Exatamente, a gente tá vendo a história ser escrita diante dos nossos olhos. É um negócio assim exatamente, impressionante. exatamente. Nós já tivemos aí a sequência de vitórias do Al Hilal, bateu um recorde mundial aí, e agora o Bayer Leverkusen está conquistando algo assim que no começo da temporada, quem diria que seria o Bayer Leverkusen, né? Mas e que ano, eu ia falar campanha, mas é um ano espetacular. E já que tu puxou o gancho aí, né? Vamos falar disso, cara. O Al Hilal fez 4-1 e ele se sagrou campeão saudita com 3 rodadas de
antecedência, né? Mais um excelente trabalho do Jorge Jesus, né? Apesar de ser um pouco controverso, o excelente para ele, mas uma coisa é fato, campeão da Liga Nacional do país em que ele foi, né? Ele foi contratado para isso, para trazer títulos, e trouxe títulos. Com essa vitória, é como se o clube, como se não, né? O clube assegura o seu 19º troféu dessa liga. Com uma campanha invicta também, como você destacou anteriormente. Os gols foram do Mitrovic 2 vezes, Milinkovic Savic, né? Fez um dos gols, e Al-Jawed fez um gol contra. E foi assim, né, que acabou o placar. 4-1 com gol de um tal de Tozé para os visitantes. Campanha muito tranquila, né? O time do Jorge Jesus foi campeão e não é certeza que o time tenha o Jorge Jesus para a próxima temporada, né? Ele já colocou um suspense, ele adora fazer isso. Ele né? adora isso. Se ele vai renovar ou não. Temos brasileiros, né? Além do Neymar, Renan Lodge, Michael, Malcolm, bons jogadores aí que conquistaram mais um título. Tenho que fazer a menção honrosa ao Cristiano Ronaldo, né? Vai ficar sem título, mas ele tem absurdos 33 gols nesse campeonato. O Mitrovic, um jogador bem mais jovem, numa equipe bem melhor, só não, né? Só é modo de falar, mas chegou a 25 gols, se eu não estou enganado, com o gol de hoje. O Cristiano tem 33. E bem mais jovem. Isso, bem mais jovem. E outra coisa, o Cristiano Ronaldo está a um gol de igualar a marca do recorde de gols numa única edição de Campeonato Saudita. Faltam 3 jogos para ele, então é muito possível, eu diria até que provável, que ele não só iguale esse recorde, como ele supere, né? Se torne isoladamente ele que é absurdamente ali capacitado para quebrar recordes. Sem falar também que temos uma boa chance de ver o Cristiano Ronaldo chegar aos 900 gols profissionais, oficiais, na Eurocopa. Ele está a 9 gols de alcançar essa marca, então é bem possível que nessas 3 últimas rodadas, se, por exemplo, ele fizer 5, 6 gols, na Euro ele pode quebrar essa marca aí, esse recorde que, oficialmente falando, nenhum jogador tem, né? 900 gols pela contagem da FIFA. Exatamente, né? E assim, esse clube do Jorge Jesus, né? O Al Hilal, ele vai estar naquele famoso Super Mundial de Clubes, né? Vai ser interessante ver se o Jorge Jesus continuar até lá. Vai ser muito interessante ver a equipe dele enfrentando grandes clubes do futebol mundial, né? E grandes clubes também do futebol sul-americano. Bom, passando aqui agora para a próxima etapa, vamos falar da notícia que movimentou bastante essa semana. A despedida do Kylian Mbappé, né? Ele, antes da partida do PSG, por esse final de semana, ele se despediu nas suas redes sociais, dizendo que acabou a passagem dele pelo PSG, ficou muito feliz, muito contente. Incrível! Diferentemente da despedida do Neymar e do Messi, a torcida parisiense realmente ficou muito triste, né? Porque a gente viu que o Neymar saiu de uma maneira controversa, o Messi era muito vaiado. Quem também saiu de uma maneira muito similar, que eu me recordo agora, foi o Cavani e o Zlatan Ibrahimovic, né? Se eu não me engano, nem na época que o Ronaldinho Gaúcho saiu, a torcida do PSG ficou tão triste. Pra você ver que ele realmente tinha dimensão de ídolo lá. Acho que também pela identificação, né? Por ele ser francês. Mas foi uma despedida muito triste. O PSG teve uma derrota amarga de virada, perdeu por 4-1 e o Mbappé fez o gol, né? Uma despedida melancólica para uma passagem que de certa forma foi melancólica pelo que se esperava dele, né? E aí, querido, como é que você percebeu essa partida e essa despedida tão amarga e tão triste? É uma despedida com um ano de atraso, né? Talvez se ele tivesse saído no ano passado, fosse outro contexto, ele também seria odiado mais. Mas me parece que a torcida do PSG tem realmente mais gratidão do que ingratidão. Ou melhor, insatisfação com a passagem do Mbappé. Apesar do título da Champions League não ter vindo, números impressionantes. Mbappé chegou e se tornou o maior artilheiro da história do PSG, ganhou títulos e fez gols em campanhas muito marcantes aí da equipe. Além de ser, como você bem disse, um jogador francês. Então ele também tem, naturalmente, uma simpatia dos torcedores do PSG pelo que ele faz na seleção. Acaba, por tabela, né, aumentando o orgulho dos torcedores. Eu considero que foi uma passagem boa, pelo menos em números, e um custo-benefício muito bom. Ele realmente jogou
nesses anos todos, mas o PSG ficou pequeno para os planos ambiciosos de Kylian Mbappé, até pela capacidade que ele tem. Então, é um jogador que se vislumbra aí que ele seja o sucessor do Cristiano Ronaldo e Messi, principalmente após a queda de rendimento do Neymar. Então, se ele quer ser o bola de ouro aí por muitos anos, absoluto, ele já está já contando que está na hora. Afinal, ele já vai completar 26 anos. A essa altura, os grandes jogadores já tinham conseguido seu primeiro troféu de melhor do mundo. Eu acho que é isso que ele mais pensa na carreira dele, além do título da Champions League. No Real Madrid, ele vai agora, e como eu disse em outro episódio, em um ano a situação mudou. Se ele fosse há um ano atrás, ele seria o cara. Mas dessa vez, o Real Madrid tem o melhor jogador do mundo e não é ele. Pois é, fazendo gancho aí, Real Madrid celebra título espanhol e torcida canta Vinícius, bola de ouro, né? Toda vez que o Real Madrid é campeão, eles vão para a Praça de Cibeles e lá eles, né, falam com a torcida, se divertem e tudo mais, tal. Teve muita coisa interessante, Ancelotti dançando com o Rüdiger, os atletas lá comemorando, rindo do presidente, aliás, do prefeito da cidade de Madrid, que é torcedor do Atlético de Madrid. O Ancelotti falando que ele queria dançar com o Camavinga. Enfim, foi um show à parte. Em determinado momento, quando o Vinícius Júnior foi pedir o microfone, né? A torcida meio que não deixou ele falar e começou a gritar e cantar: Vini, bola de ouro, Vini, bola de ouro. Eu acho que é esse o sentimento, né? Como você bem falou, essa saída do Mbappé pro PSG saiu um pouco caro. Ele vai chegar pequeno. Ele vai chegar lá como camisa 10, né? Provavelmente. Porque ainda tem esse detalhe. Até ontem estava certo que o Modric ia se aposentar. Hoje já mudou um pouco. Hoje ele já tem pretensão de ficar no clube, né? Saiu a notícia de que aparentemente vão ter que escolher, né? Tá tudo dependendo do Toni Kroos. Se o Toni Kroos ficar no Real Madrid por mais um ano, o Luka Modric entende que ele não vai ter espaço e ele vai se aposentar. Se o Toni Kroos sair para tentar mais algum objetivo ou se aposentar também, o Luka Modric entende que ele quer ficar, que dá para ele ficar mais um ano. Então tudo mudou nas últimas 24 horas em relação, né, as últimas 48 horas em relação a isso. Mas Real Madrid, mais uma vez campeão, 36º título do futebol espanhol, da Liga Espanhola para o gigante de Madrid. E aí, cara, como é que tu percebe essa reação da torcida em relação ao Vini? Eu acho que isso mostra o tamanho da unanimidade que é hoje que o Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo e merece ganhar pelo menos esse prêmio de bola de ouro, que leva em consideração a temporada fechada da Europa, né? O prêmio The Best agora é de janeiro a dezembro, que até agora também não muda muita coisa. Acho é um momento assim de pura satisfação também para quem é fã do Vinícius, por tudo que o Vinícius passou, tá chegando nesse momento, só de o nome dele tá sendo falado. A torcida fazendo coro, o Bellingham também deu uma entrevista junto com ele falando que estava ao lado do melhor do mundo. É muito legal isso, muito satisfatório demais de ver. E eu espero realmente que se confirme. Eu acho que teria a France Football ou a FIFA teria que fazer um esforço muito grande para achar outro jogador para ser melhor jogador do mundo do que o Vinícius Júnior, independente do que aconteça na Eurocopa. Nenhum jogador vai chegar na Eurocopa. Eu não creio que a Eurocopa seja tão forte assim, Não, não. só se tivesse mais equilibrada a situação. Eu não vejo esse equilíbrio. O próprio Bellingham, que pode ser campeão da Champions com ele, se porventura for campeão da Eurocopa, mas o Bellingham teve um começo de temporada muito bom. Já essa segunda temporada segunda parte está sendo meio que normal, aspas, né? Uma boa segunda parte, mas ele nem está, inclusive, 100%. Nada que possa, até porque colocar a Eurocopa como decisiva é muito injusto, porque o Vinícius Júnior não joga a Eurocopa. Então, por que vai colocar com tamanho poder de decisão a competição que nem todo mundo joga? Então, é quase Perfeito. indiscutível. Eu acho até mesmo numa possibilidade do Borussia ser campeão dessa Champions League, não dá. É unânime, assim. Há quem tenta desmerecer, dizer que não tem concorrência, mas não tem concorrência porque ele alcançou um nível altíssimo e merece ser reconhecido, sinceramente. Ele fez não ter concorrência, né? Exatamente. Exatamente. O cara joga no Real Madrid e consegue ser o jogador mais decisivo do Real Madrid, assim com sobras.
Então, isso, qual outro clube ia ter essa relevância toda? Não existe. O Real Madrid é o maior clube do mundo. Então, não tem muito o que discutir, não. É, e se a gente for parar para analisar, quem queria ser melhor do mundo nessa temporada, não fez por onde, né? Porque vamos lá, quem era postulante? Phil Foden, caiu para o Real Madrid. Kylian Harry Mbappé, Kane, né? Uma temporada mais goleadora que o normal, caiu para o Real Madrid. Kylian Mbappé não conseguiu chegar na final, né? Quando o PSG precisou dele, ele não não. conseguiu. O Bellingham, que tá com ele, o próprio Bellingham acha que o Vinícius Júnior tá jogando mais do que ele. O que fazer, né? Prêmio pro Messi, né? Porque vai ganhar a Copa É, América. é a única possibilidade, viu? Infelizmente é isso. Maluquice. Mas é isso. Vamos ver, né? Se o Carlos vai emplacar mais um brasileiro melhor do Tá mundo. na hora e o merecimento é total. Perfeito. Aí vamos passar aqui rapidinho pra gente fechar aqui o giro na Europa. Internacional, campeã, né? Não tem muito o que falar. 92 pontos pro segundo colocado, que tem 74. Uma diferença muito grande, né? Não tem muito o que a gente falar do futebol italiano. Eu diria que o aspecto negativo foi a campeã da temporada passada, que caiu demais esse ano. E no futebol português, a gente teve o Sporting sendo campeão, né? Outra vez Sporting também, sendo campeão aí, os sem muita Leões, surpresa. né, sendo Eu queria campeões. só fazer um Sem muita destaque aqui. surpresa, jogando o melhor futebol. No Manda futebol lá. italiano, o Bologna está fazendo uma campanha histórica e está chegando na terceira colocação. Grande chance de disputar Perfeito. a próxima Champions League. O futebol italiano, de vez em quando, tem colocado assim, né? Uma surpresinha e tal, porque o nível dos grandes times lá tá mais baixo. Então, meio que permite isso, sem tirar o mérito, é claro, dessas equipes. E o Bolonha pode aparecer. Exato, a Napoli. A Napoli, ano passado, por exemplo, foi campeã, né? Esse ano ela tá com 90 pontos. Esse ano ela tá amargando aqui a oitava colocação sem chance de sair desse lugar. Ou seja, nem pra Champions League ela vai pro ano que vem. E o Bolonha, que ano passado estava em nono, tá em terceiro. Realmente uma evolução. E é muito legal de ver, porque são equipes que, se você for atrás, são organizadas, assim, dentro da realidade deles. Fazem um trabalho organizado, contratam alguns bons nomes ali para a realidade. É muito bom ver esse resultado aí. Perfeito. Agora vamos falar aqui bem rapidinho do futebol brasileiro, né? Rapaz, o Amaro profetizou e ele acertou. Para quem não viu o nosso programa aí no o Pé na Linha, a edição 12, se eu não estou equivocado, o Amaro acertou. Ele falou que era a nova era do titismo. Nós demos risada, nós caçoamos o nosso colega, mas ele acertou. De fato, foi a edição 11, perdão. O Amaro acertou, a gente riu, fez piada, fez gozação com o cara, mas o Tite ganhou, o Flamengo jogando bem, o que é de se espantar, né? Porque atualmente o Flamengo não estava jogando bem, mesmo quando ganhava, estava jogando muito mal, como foi no caso da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. E ele foi senhor do jogo com uma grande atuação do atleta Lohan, né? Cria da base do Flamengo. Tivemos o Palmeiras perdendo para o Atlético Paranaense em casa, sem estar jogando no gramado sintético, jogando em Barueri, perdeu no futebol irreconhecível. Atlético Paranaense com 1 a menos, o Palmeiras pouco fez, né? Um grande trabalho, apesar das controvérsias em relação à sua carreira e o que ele faz, um grande trabalho do senhor Cuca. O Atlético Mineiro, que é um dos que está brigando também pelo título, não jogou, porque, enfim, está acontecendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O Grêmio não pode jogar, a partida foi adiada. Cruzeiro voltou a fazer as pazes com a vitória, né? E teve uma boa atuação contra o Atlético Goianiense. O nosso querido Glorioso foi visitar o Fortaleza e empatou. O Vasco da Gama, né, após esse período conturbado, depois de demissão de treinador, venceu novamente, jogando bem agora em casa contra o Sport Clube Vitória, mas olha só, Sport Clube Vitória com 1 a menos. O Vasco venceu jogando bem, mas não tanto. Ganhou por 2 a 1. E basicamente foi isso que a gente teve de rodada até agora, né? Porque amanhã encerra a rodada do Campeonato Brasileiro com São Paulo e Fluminense. Internacional e Juventude não vão jogar, por motivos óbvios. Criciúma e Cuiabá também não, assim como Atlético Mineiro e Grêmio. Mas no caso do Cuiabá e Criciúma, foi por conta da Copa Verde que o Cuiabá tá jogando. E aí, João Vitor, o que foi que você viu de interessante no futebol brasileiro nesta rodada? Ah, detalhe, o Super Bahia venceu
o Bragantino por 1-0. E atualmente nós temos na liderança do Campeonato Brasileiro o Furacão, o Bahia, empatados com a mesma quantidade de gols marcados. A diferença é no saldo. O Bahia tomou mais gols do que o Atlético Paranaense. E o Flamengo fechando ali em terceiro. O G4 fecha com o Botafogo. E aí, João Vitor, o que você acha? O que foi que rolou aí no Brasileirão? O que você tem a destacar? Bom, eu quero destacar essa tabela aí, né? Primeiramente com o Atlético Paranaense do Cuca, que chegou e está arrumando a casa. É um alento, porque nós estamos vendo o caminho inverso. Os times que estão trocando de treinadores e contratando estrangeiros estão começando a responder. O próprio Botafogo é um exemplo. Já o Atlético trouxe um brasileiro experiente e o time melhorou muito. Havia uma dúvida se ia manter o nível do estadual para o Brasileirão até agora. A resposta é que sim, o time mantém um bom nível, faz boa campanha. Eu queria só deixar claro que, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro deveria estar paralisado. A CBF, para mim, está sendo covarde e sem nenhum tipo de liderança. Falta alguém liderar isso. Por conta do prejuízo que as equipes gaúchas vão ter, gente. É muito difícil você depois achar que os times vão só jogar as partidas que tem para fazer e vai ser tudo ok. Não é assim. O ritmo é outro, né? Os caras estão sem treinar, a situação no Rio Grande do Sul é caótica. Mas como não cabe a nós decidir isso, podemos comentar o que está acontecendo. E esse G4 aí, E o Flamengo tá fazendo contra-movimento, né? O Flamengo tá fazendo como contra-movimento aí, sempre, achando melhor não como paralisar o campeonato. sempre, Sempre, o né? Sempre, Flamengo dando sempre. bola fora nessa questão humanitária. É incrível. E é sempre o Bruno Spindel que está nesses momentos dando para falar essas coisas. É inacreditável. Eu, como flamenguista, fico decepcionado, cara, porque na pandemia foi assim, um dos primeiros times a querer voltar, e teve a questão agora do Rio Grande do Sul, que já deu uma declaração forte, deveria ter ficado pelo menos na dele, porque isso a CBF já erra quando deixa para os clubes decidirem. Eu não sei como é que a entidade máxima do futebol se submete à vontade dos clubes. Inacreditável isso. E já que foi perguntado, o Espino deveria ter pelo menos ficado em silêncio. Não, isso é com a CBF, nós estamos aqui para acatar as ordens. Pronto. Mas eles parecem que gostam de ter a antipatia de todo mundo. Só que até flamenguista fica decepcionado com esse tipo de coisa. Eu fiquei bastante. Mas enfim, se eles pensam que é assim, a gente não pode fazer muita coisa. A própria CBF dá essa liberdade para eles. E aí eu gosto desse G4, quero destacar o Fluminense. O Fluminense joga amanhã, tá pensando na parte de baixo da tabela. O Fluminense não tá bem, não adianta. Ganhou no meio de semana pela Libertadores, mas quem viu o jogo sabe, achou o gol, tomou sufoco. E é um time que precisa melhorar muito. Se eu não estou enganado, joga com o São Paulo amanhã. Agora minha memória me traiu. Então vai Exatamente. ser um jogo muito Duelo bom, de cara, porque o tricolores. São Paulo está melhorando demais com o seu novo treinador. E o Fluminense não convence, né? Não acorda. E anunciou o Thiago Silva aí para o segundo semestre, que aumenta ainda mais a média de idade do O time tava novo, né? é, O time tava novo do time Fluminense. juvenil. Dá para jogar um torneio Tava precisando de experiência. sub-17. Tava precisando muito aí de alguém com 45 anos. Mas enfim, tô gostando de ver o Campeonato Brasileiro agora. Tá começando ainda, né? A ter um melhor nível das partidas. Os jogos ainda são muito sonolentos. Tá melhorando. Chegar na parte ali do segundo turno, os jogos vão ser pelo menos mais disputados. Tecnicamente pode não ser um primor, mas começa a ficar mais disputado também. Ontem o Flamengo jogou bem, foi uma partida muito boa. Depois de pegar um apavoro, o Gerson tava correndo. Isso aí foi o momento mais assim surpreendente. O Gerson correndo, Rossi fazendo defesas difíceis. O Flamengo realmente, depois de pegar um apavoro, parece que, claro que eu não acho que isso seja a solução. Eu sou totalmente contra aquela bobagem de ir na porta do CT, fazer jogador baixar o vidro e estar ameaçando. Isso é ridículo. Mas o pior é que ontem deu resultado e vão usar esse argumento, né? Acho que foi dar o apavoro que resolveu. Agora a torcida vai É, dizer, não joga por amor, joga por terror, briga, aí parece que dá certo, né? infelizmente, a realidade é essa, né? Mas o fato é que ontem o Flamengo jogou muito bem. Só que nós não podemos deixar de falar da fragilidade do Corinthians. O Corinthians é um time muito fraco. Poderia jogar melhor? Poderia, mas não está jogando.
consegue jogar bem um jogo, depois joga outro muito mal. E esse time meteu 3-0 no Fluminense. É pra gente ver como é que tá a situação do Flu. Com todo respeito ao Corinthians. Mas esse é o panorama aí que eu tô gostando de ver. O Vasco também voltou a ganhar, né? Inclusive não sei se a audiência vai lembrar do Sapinto. Fez um trabalho ridículo no Vasco. Foi Ah, campeão cipriota. Tá trabalhando lá no Chipre, no Apoel. Mas lá parece que só tem o Apoel, né? E ele foi campeão cipriota. Só uma curiosidade aí. cara, é impressionante como é que o Vasco vai atrás dessas Cara, trepeças pra foi botar no daquele. time, né, Ali, cara? o nome do cara já era um meme. E aí ele virou meme maior aqui. E que mais? Falamos de Palmeiras, falamos de Flamengo, falamos de Corinthians e programa dessa semana, né? É bom que os nossos ouvintes escutem, porque assim, vocês não escutaram, vocês não pegaram a dica, né? Qual falamos para apostar na vitória do Flamengo, na vitória do Celtic. Quem apostou lucrou com a gente, quem não escutou perdeu. Não se preocupe, você vai ter a nossa próxima edição para você escutar as nossas dicas aí, né? E nesse sentido tentar lucrar um pouquinho. A gente sempre avisa, não aposte o dinheiro de pagar a conta de água, a conta de luz e o aluguel. Aposte ali um dinheirinho para você curtir, para você brincar, para fazer um dinheirinho para você que gosta de tomar uma cervejinha. Você comprar ali duas, três Heinekenzinha, né? Duas Baden-Baden para você Só curtir. entretenimento. Ou então você vai comprar ali, né? É só entretenimento, exatamente. Só para você curtir, ganhar um trocado, passar raiva, zoar com os amigos, enfim, né? Muito bom a gente apostar com segurança só É por isso. Nossa diversão. audiência pode ignorar tudo que o Amaro fala. Realmente ele fala bobagem. Mas ele nas apostas, inexplicavelmente ele costuma acertar. Acho que porque ele pega outras dicas aí. Tá acostumado a apostar. Então ele não faz nada da vida, ele só assiste jogo. Então para apostar é legal. Claro que nas opiniões ele fala algumas bobagens mesmo, mas a gente releva. O que compensa é que nas apostas. É A amigo, né, amizade é amigo? assim. E é hilário também, né? É uma dose de humor para vocês. E aí as apostas ele consegue compensar. E foi ele que cantou essa pedra aí, tá? De parabéns, nossa amiga Mara. Bom, e dito isso, se prepare que essa semana a gente tem um tema muito legal, né? A gente vai falar nessa semana sobre os ídolos que souberam ou não a hora de dizer adeus. Esse nosso programa foi motivado pelo nosso querido Luka Modric, né? O Modrinho. Ele teve uma passagem muito bonita pelo Real Madrid. Teve, né? Porque tudo indica que ele vai se aposentar. Mas a gente também tem alguns atletas que não souberam a hora de parar, né? Não souberam a hora de dizer tchau. Então, nosso programa dessa semana é sobre isso. E aí, tem algum atleta que você lembra do seu clube que não soube a hora de dizer adeus, que ficou mais do que deveria? E uma frase que me marcou essa semana, que eu achei muito interessante, foi: que ídolo do Real Madrid aposentou no Real Madrid? Praticamente nenhum, né? Todos saíram. O Raul, Zidane, Casillas, Cristiano Ronaldo. Poucos ficaram lá no Real Madrid até o fim da passagem, né? Então seria muito interessante também que o Modric ele encerrasse no auge. Verdade. Mas coração de atleta, ninguém sabe como é que Inclusive o funciona. Zidane. Quer dar algum recadinho final Não, aí, inclusive o João? Zidane só parou no Real Madrid porque ele vinha jogando em altíssimo nível. Porque poderia ele Exato. ter, se ele tivesse, por exemplo, permanecido jogando como profissional após aquela Copa, talvez ele não tivesse encerrado lá, não. Não sei se o Salgado encerrou a carreira lá. Minha memória vai me falar. O Fernando Hierro também. Se esses caras tiverem passado lá, foram poucos. Agora, na gestão Florentino Pérez, isso não acontece. E não se dobra aos grandes ídolos. Ele é focado exclusivamente nos interesses do Real Madrid, né? Eu acho isso incrível, é Sensacional. impressionante. Ele leva a sério o lema do clube, né? A la Madrid e nada mais. Mais algum recadinho final, João Vitor? Na verdade, eu queria só. Hoje é domingo, Dia das Mães. Eu queria só homenagear todas as mães aí, os nossos ouvintes, agradecer a audiência aí, parabenizar pelo dia de hoje. Não custa nada lembrar que Dia das Mães é todo dia, né? Vamos honrar nossas mães, agradecer a Deus pela saúde delas e fazer o melhor que a gente puder para honrá-las. Queria só deixar essa mensagem aí. Um grande beijo para minha mãe, a quem eu amo muito. É isso.
fechando aqui, como bem disse João Vitor, mandar um recado especial para todas as mães dos nossos ouvintes. A gente vai até colocar uma musiquinha bem bacana aqui para as mães. Um abraço bem forte para minha querida mamãe, Dona Catarina, amor da minha vida. E também para todas as outras mamães que nós temos aqui dos nossos colegas, né? Nosso querido Amaro e nosso querido Marcos. Um beijão bem forte para as mamães de vocês. E é isso, queridos ouvintes. Esse aqui foi o nosso programa. Se prepara que essa semana vai ter muita coisa legal. Um beijo, forte abraço. Tchau, tchau. Por um instante pensei, chorei porque ela não estava aqui. Mas nesta hora ela pensa em mim, eu sei. Saudade como eu deve sentir. O seu lenço tão molhado na partida e o trem que se fazia tão veloz. Mesmo assim, ainda ouvi a sua voz. Não esqueça desta que lhe deu a vida. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina.